Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, 6 de junho de 2025. Mais um dia precioso que o Senhor nos concede de presente. Que nós nos alegremos e nos regozijemos nele. Amém? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é uma das características do fruto do Espírito Santo. E lá em 1 Tessalonicenses 5, o Senhor também nos dá essa ordem, esse imperativo. Alegrem-se sempre. Orais, sem cessar. E deem graças em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas em Cristo Jesus. Então, que nós nos alegremos no dia de hoje, mesmo que as coisas estejam muito difíceis, mesmo que a gente não esteja entendendo nada no processo, porque Deus, Ele não nos promete explicação. Ele nos diz para crermos, para somente crermos. Então, que nós creiamos nesse dia, amém? Hoje nós vamos orar pela nossa vida profissional. Sexta-feira a gente tem essa oração e a gente dá aquela pincelada na nossa vida financeira, Porque é importante, Uma tá sempre coladinha com a outra. Oremos. Deus amado, Rei dos Reis, como é maravilhoso, Senhor, estarmos na sua presença. Como é maravilhoso, Senhor, contemplarmos a beleza da tua santidade. Como é maravilhoso, Pai, sabermos que o Senhor está aqui, está nos ouvindo, que o Senhor inclina os teus ouvidos para nós. Eu sempre fico muito maravilhada quando eu me deparo com essa verdade, que o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos conhece individualmente. Senhor, o Criador de tudo, quantas vezes a gente está na nossa empresa, aqui no nosso trabalho, e o presidente da empresa, o dono, sequer sabe quem a gente é. Nós somos apenas um número, um nome na folha de pagamento. E ele não se deu ao trabalho de conhecer os funcionários, de saber quem trabalha, não. Ele não se importa. O homem aqui se coloca num pedestal. E o Senhor, que é dono de tudo, de toda a nossa vida, de tudo, nos conhece pelo nome. Senhor, muito obrigada por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Muito obrigada, Deus. Pai, nesta manhã eu quero clamar pela nossa vida profissional, pelos nossos trabalhos. Senhor, visita o ambiente de trabalho de cada irmão ou irmã que está orando comigo nesta manhã. Visita, Deus. Visita, Senhor, a cada ambiente, a cada sala, a cada corredor. Visita cada funcionário. Senhor, opera milagres nesses ambientes de trabalho. Nós sabemos que alguns ambientes de trabalho são muito hostis. Existem muitas brigas, existem muitas questões de fofoca, existem muitas reclamações, muita competitividade. E uma competitividade muitas vezes danosa, prejudicial. Senhor, visita os nossos ambientes. Eu não sei quais os ambientes que estão assim dos irmãos, mas Tu sabes. Porque é o Senhor quem direciona essa oração. Então, Deus, visita. Que esse irmão ou essa irmã sejam luz nesses ambientes de trabalho, sejam luz. Que mesmo que esteja difícil de trabalhar nesses lugares, que os irmãos olhem para Ti, ó Deus, e percebam que eles não estão ali por engano. Eles estão ali porque essa é a Tua vontade para esse tempo. Então, Senhor, que os irmãos possam entrar nesse lugar de cumprimento da Tua vontade na vida deles. E que eles possam, Senhor, que nós possamos entender que nada é à toa, que o Senhor está no controle de tudo. Então, Deus, abençoe o nosso ambiente de trabalho, que possamos ser luz e sal, que possamos, Senhor, não nos reunir em rodas de pessoas que falam mal uma das outras, que possamos não nos reunir em rodas onde pessoas reclamam, que possamos fazer bem o nosso trabalho, que possamos, Deus, estar
estarmos concentrados em fazer da melhor maneira possível. Oh, meu Deus, louvado seja o teu santo nome, que possamos ter esse discernimento, Deus, que possamos estar no nosso ambiente de trabalho e as pessoas enxergarem o Senhor em nós, porque é inadmissível, Deus, que as pessoas não enxerguem o Senhor em nós, no nosso ambiente de trabalho. É inadmissível. Precisamos ser diferentes, precisamos ser santos, separados, mas precisamos ser amor, amar a todos da forma como o Senhor determina, amar aquele funcionário mais difícil e aquele mais amável, amar de todo o nosso coração, que possamos orar pelo nosso trabalho, que possamos orar pelo nosso chefe, que possamos orar pelos nossos colegas de trabalho, principalmente por aqueles mais difíceis. Ó Deus, abençoe o nosso dia, que entendamos que estamos no trabalho que o Senhor quer que estejamos agora. Mesmo que se a gente tenha se qualificado para uma função maior e melhor, mais bem remunerada, mesmo que seja um trabalho que a gente aceitou porque a gente estava desempregado. Senhor, que nós não reclamemos, que nós plantemos sementes e que a gente ore pelos nossos sonhos para ver se estão alinhados com o seu. Porque os nossos sonhos são limitados, mas os sonhos que o Senhor tem para nós são muito melhores do que os nossos. Então, Senhor, que nós possamos estar nesse lugar, de estarmos no centro da Tua vontade, que a nossa vontade e os nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade para a nossa vida e com os sonhos que o Senhor tem para nós, com o propósito que nós temos que cumprir nessa terra, que é o Teu propósito para nós. Oh, Deus, abençoe, Senhor, o nosso ambiente de trabalho. Senhor, abra portas daqueles irmãos e irmãs que estão desempregados. Senhor, abra portas nesse dia. Que o Senhor possa permitir a convocação para a entrevista. Que o Senhor possa permitir o chamamento dos irmãos que já fizeram entrevista. Que o Senhor dê oportunidade de trabalho, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, para que não falte nada do lado desses irmãos que estão desempregados, nenhuma provisão, nenhum pagamento de conta essencial, nenhum alimento, nenhuma medicação se for necessária, que não falte o dinheiro da passagem para os irmãos procurarem trabalho. Deus, abençoe em nome de Jesus, opera milagres. Deus, também clama ao Senhor nesse tempo pela nossa vida financeira, Deus, pelo fruto do nosso trabalho, para que possamos ter uma boa mordomia dos nossos recursos, para que possamos gastar com sabedoria, para que possamos guardar com sabedoria para algo que queremos bastante. Porque o Senhor se alegra quando nos deleitamos com as boas coisas que o Senhor nos proporciona, mas que não sejamos escravos do ter, do dinheiro, mas que o dinheiro nos sirva, que ele possa abençoar a nossa vida e não nos colocar num mar de dívidas pelo ter, ter, ter. Que a gente não se iluda com o poder de compra dos cartões de crédito, que a gente viva de acordo com o nosso salário, com o dinheiro da nossa família. Oh, meu Deus, opera sabedoria em nós que temos o nosso salário, nos irmãos que são aposentados e pensionistas, nos irmãos que têm as suas empresas. Abençoe, Deus. Nós clamamos em Teu nome. Deus, se conosco nesse dia. Acampe os Teus anjos ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo, nós e nossa família. Deus, cuida do nosso dia para que possamos Te glorificar em tudo que fizermos, porque Tu diz na Tua palavra, quer comamos, quer bebamos, que tudo que fizermos seja para a Tua glória. Então, Senhor, que nós pensemos sempre antes de tomar decisões do que fazer ou do que não fazer, se aquele assunto, se aquele ato Te glorifica. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti. Amém.